segurança é uma cidade como Bauru, José dos Campos, tal, é outra, mas o motivo é sempre o mesmo. Então, as lojas de bairro, elas vieram atender esse desejo do consumidor de ter uma loja de conveniência, praticamente, de ir a pé, como era antigamente, quando as cidades tinham seus bairros com a lojinha, a vendinha, o supermercado não, a vendinha, né? A famosa vendinha que tinha ali, sempre tinha um botequim um pouco mais enriquecido, digamos assim. Vendia um hortifruti pequeno, a mercearia e etc. Isso hoje está tudo reunido dentro de um supermercado, seja pequeno, médio ou grande, com um mix diverso e que o público do bairro pode ir a pé numa loja pequena. Obviamente houve uma mudança grande do consumidor, né? A gente está falando na época da inflação, que muita gente já não se lembra, mas não é tão antiga assim, né? Na época que tinha uma inflação praticamente diária, entrou na moda aqueles grandes hipermercados. Quando o Carrefour entrou no Brasil, se não me falha a memória, com aquele Carrefour da Marginal Pinheiros e o Grupo Pão de Açúcar também montou o Extra. Então, existia um comportamento do consumidor quase que, primeiro, de um programa. Ele juntava a família inteira, se deslocava no final de semana e passava lá 2, 3, 4 horas dentro do supermercado fazendo a compra do mês, porque ele tinha que gastar todo o dinheiro dele o mais rápido possível antes que perdesse o valor. Hoje essa coisa mudou de ponta cabeça, né? Quer dizer, o consumidor não tem mais essa urgência, essa necessidade de fazer compra do mês, ele pode fazer quase que. Aliás, tem muita gente que recomenda, inclusive, que se faça compras diárias, com coisas que estão em oferta, porque cada dia muda o mix de oferta do supermercado. Então, provavelmente houve uma grande mudança da forma como o consumidor encara essa. Pois é, teve uma mudança econômica, cultural. Econômica, porque a gente está numa economia estável, então não tem tanta inflação, ninguém precisa ter essa urgência de estocar alimento, estocar coisas em casa. Cultural, o que acontece? As famílias vêm diminuindo. Então, o que a gente tinha quando o Carrefour se instalou aqui, de uma média de 3 pessoas por família, hoje é menos. A gente está vendo agora os resultados preliminares do censo do IBGE e as famílias estão diminuindo. Isso é só nos grandes centros ou também? Não, no Brasil, quando você vai no Brasil inteiro. E é uma tendência mundial, né? Então a gente tem, existe um aumento da renda, um aumento da escolaridade, as famílias tendem a diminuir o tamanho de membros e o que eu ia dizer? Outra coisa, as áreas, os apartamentos também estão diminuindo. Então, as geladeiras são menores, você não tem mais despensa, né, em apartamento. Exato. Não tem tanto armário, porque os imóveis também estão ficando menores, né? Então tudo isso leva ao quê? A não ter mais essa necessidade de uma grande loja que você vai fazer a compra do mês, encher o porta-mala do carro e estocar tudo em casa. Ou seja, você acha que é uma tendência por parte das redes de varejo supermercadistas de haver uma estagnação do número de lançamentos de hipermercados ou até talvez uma retração nisso? Não. Eu acho que ainda existe muito mercado para ser explorado em cidades de porte médio e de médio para grande. As redes já se instalaram nos últimos anos nas principais capitais. Mas ainda existe uma demanda grande. É uma tendência, isso que a gente falou, de diminuir o número de famílias, etc., e surgir lojas menores e lojas de bairro, para maior comunidade. O hipermercado também tem uma característica também de programa também, né? Porque você não tem ali só as coisas que você compra de alimentação, limpeza, higiene, etc. Você também tem utilidade doméstica, roupa, eletrodoméstico, virou quase que um shopping de uma loja só, né? Virou um passeio. Programa. Eu gosto de ir no supermercado. Faz parte do meu trabalho. Você vê como é a cidade mental, né? Eu pago para não entrar num hipermercado desse. Eu prefiro a lojinha de bairro. Outro dia eu fui na casa de uma amiga e ela falou, só estava faltando alguma coisa. Ela falou, mas tem um Carrefour bairro aqui do lado. E eu me admirei porque você andava 2 quarteirões, uma lojinha pequenininha, simpática, com as coisas mais básicas que você precisa lá. É engraçado. Eu gosto e está aliado ao meu trabalho. Então, quando eu vou com a minha mulher, eu fico passeando, analisando tudo. Enquanto ela faz as compras, eu fico analisando. Você já fica fazendo mais um estudo de mercado ali. Faz parte do dia a dia. O olhado. Mas, enfim, ainda existe demanda para grandes lojas que conseguem ter um estoque maior, conseguem ter preços mais competitivos. Essas grandes lojas geralmente estão mais afastadas, elas têm um investimento menor, o terreno
periférico custa menos do que o terreno no centro, e ela consegue compor um mix com preços mais vantajosos. E isso acaba atraindo ainda o público que quer mais desconto e que quer comprar em grande estoque, né? Em grande volume. Ok. E o Caetano está me avisando aqui que a gente já tem aí a participação dos internautas. Caetano, mande a pergunta deles. Legal. Eu tenho alguns comentários aqui, Gilberto. Eu fiz até uma espécie de enquete aqui com o pessoal, perguntando se eles costumavam usar hipermercados, supermercados, se eles vão no mais próximo, o que eles preferem. Já aproveitando aqui, mandando um abraço para o pessoal que está conectado no chat, que é o Jalves, o Marcelo Solerrique, o Neto Palma, o Jairo de Recife, o Marcelo Ol, o Falus Day. Os comentários aqui são os seguintes. O Jalves, por exemplo, ele tecla de Bauru, e ele disse que ele usa supermercado, prefere do que o hipermercado, apesar de que em Bauru não tem tantas opções, então não é uma questão de escolha dele. E ele está dizendo aqui que um supermercado Sonda acabou de ser inaugurado por lá. E aí o Marcelo Ol, ele disse que ele prefere os supermercados que ofereçam serviços também, que tenham aquelas lojinhas fora que ofereçam outros tipos de serviços que não só a venda de produtos. Ele procura pelo supermercado que é mais próximo, esse é o critério que ele usa. E ele diz também que com o plano real e a queda da inflação não se faz mais estoque hoje em dia. E a pergunta dele é a seguinte: as redes de varejo não optam por locações para acelerar o seu desenvolvimento? Aliás, uma boa pergunta, porque inclusive era a pergunta que eu ia fazer para você agora. Porque a gente estava comentando aqui no início do programa, então veio a calhar a pergunta aí do nosso internauta, por que esse modelo de compra? Por que as redes de varejo simplesmente não alugam as suas lojas, os seus terrenos? Pois é, essa é uma posição das grandes redes. Eles geralmente compram porque o ponto é fundamental. Achar um bom ponto é o que garante grande parte do sucesso de cada loja. Então o valor do ponto é estratégico para essas redes, né? E o segundo ponto é o seguinte: a partir do momento que se instala uma grande loja num lugar em que talvez o terreno seja barato, a tendência que a gente vê, e é o que esses grupos estão atentos a isso, é a valorização imobiliária em torno. Então, aonde não tinha nada, se instalou um Carrefour, por exemplo, 2, 3 anos, 5 anos depois, o bairro em torno acaba ficando mais valorizado. Se ele está pagando aluguel sobre isso, o risco dele ter que negociar com o proprietário e talvez até perder o ponto é muito grande. Então, estrategicamente, as companhias compram o ponto. Agora, o Carrefour, por exemplo, continua nesse modelo. Ele anunciou uma parceria com umas construtoras, como a Gafisa e a Rossi, para desenvolver, junto aos supermercados e aos terrenos que eles têm, outros empreendimentos para rentabilizar a operação deles. Não é um modelo igual o Pão de Açúcar, mas ambos os lados, ambas as redes... Pelo menos essas duas principais redes estão, digamos assim, fazendo movimentos na mesma direção, no sentido de maximizar e rentabilizar o seu patrimônio imobiliário. Exato. Então, vendo o patrimônio, quer dizer, no resumo da obra, elas passaram a ver o seu patrimônio imobiliário como uma fonte de negócio, como uma fonte de renda, e também como um arranjo que permite, que nem você falou no início da nossa entrevista, um foco maior de quem está cuidando do negócio do varejo se fixar nesse negócio do varejo, e quem está cuidando do real estate poder se fixar e rentabilizar e ganhar dinheiro com isso. Exato. Isso é um negócio de muitos números, são redes grandes com muitos imóveis, e imóveis que hoje têm um valor muito alto. Imagina, 2 bilhões de patrimônio imobiliário equivale quase ao patrimônio da empresa inteira, que é uma empresa de varejo. No caso, 2 bilhões de reais é o caso do Pão de Açúcar, né? No caso do Pão de Açúcar. E equivale ao valor de mercado da empresa? Exato. Então, se você rentabiliza isso, você aumenta a margem do grupo como um todo, né? Imagina só de aluguel de outros negócios em cada loja que eles já têm, acrescentando, por exemplo, escritórios, eles podem multiplicar isso por um número muito grande que não estava entrando numa conta de quem tinha o foco em varejo. Muito bem, Paulo. Nós vamos fazer agora então uma pequena pausa aqui no nosso programa para os comerciais, e a gente retorna já com mais entrevista, mais Urban View para você.
Olá, eu sou César Job, eu acabei de dar uma entrevista aqui para o José Gallegos, aqui na UOL TV. Fazia muito tempo que eu não vim aqui, eu vim logo no começo. Eu lembro de ter dado uma entrevista muito divertida para uma bancada de jovens, e dessa vez eu vim conversar com um amigo de longa data e vi que aqui continua tudo muito divertido, muito à vontade, a gente fala o que quiser e a gente tem resposta imediata pelo computador, e isso é muito gostoso, ter essa interatividade que a gente acha que só tem no Twitter, mas tem também na televisão. Muito bom, gostei. Pode chegar, confirmar. Pra mudar o mundo, pra afirmar, aprenda-se refrão. O jovem não é problema, o jovem é solução. Solução, pra mudar o mundo. O jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Oi, eu tô aqui na UOL TV, acabei de ser entrevistado pela Priscila no programa Fiscais da Natureza, e eu tenho a dizer que um programa como esse tipo, na internet, uma televisão de internet, é fundamental. Eu acho que é uma grande opção, uma grande saída para quem quer uma opção inteligente, para quem quer ver coisas imediatamente fantásticas. Eu acho bacana, muito inteligente, uma TV na internet. Um beijo para vocês. Fiscais da Natureza. Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, 4 horas, aqui na... Programa Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, às 4 horas, aqui na UOL TV. Estamos de volta com a segunda parte do Urbanville e com a nossa entrevista de hoje com Paulo Taquito, sócio-diretor da Urban Systems, falando aí sobre mercado imobiliário, mercado de varejo. E Henrique, eu vou pedir então, nós só uma mudançazinha aqui, eu vou pedir para você colocar o nosso quadro de olho na frase, você deve ter aí. A gente tem uma frase, uma afirmação do Reinaldo Pereira, que é coordenador de comércio e serviços do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diz essa frase, está aí na tela, que a tendência no varejo é de aumento nas vendas, com resultados mais robustos e crescimento acumulado de 9,1%. Esse dado